E os youtubers que começam muito novo, Vilela, eles de fato... Que é a maioria. Que é a né? maioria. Gamers, galera de vlog e tal. Eles estão numa época em que o cérebro deles está muito mais suscetível à dopamina. Eu sempre digo nos podcasts aí, ainda não tomei nenhum processo, felizmente, mas eu sempre digo que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque na adolescência, lembra daquela região do cérebro que eu te falei, do córtex pré-frontal? Sei. A adolescência ele não está maduro ainda. O córtex pré-frontal de um ser humano... Pô, então termina... meu filho de 4 anos então tá não, super não, ele não, por isso que muitas vezes ele pode ser impulsivo, etc. chora pra caramba por uma besteira. Exato. O córtex não, pré-frontal... eu tô falando de mim, não. Meu filho é mais adulto nesse ponto do que eu. O córtex pré-frontal ele termina de amadurecer com 20 e poucos anos, cara. 25 anos em média. Faz sentido, cara. E olha que Que é uma interessante. época que eu realmente eu consegui entender melhor as coisas. Por isso que você ouve muita gente falando assim, cara, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 20. aos 20, né? E olha que interessante, Vilela. Esse não amadurecimento do córtex pré-frontal antes dos 25 explica muita coisa. Por exemplo, primeiro, córtex pré-frontal é uma região que a gente tem atrás da testa. É uma região envolvida com controle atencional. Então, pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, eles têm uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. A gente pode falar isso mais para frente. Tá. Córtex pré-frontal, marca pra gente não esquecer. falar do TDAH. O córtex pré-frontal tem uma diminuição envolvido com atenção, envolvido com simulação de futuro, envolvido com empatia, envolvido com controle de impulso, e essa é uma das funções mais importantes dele. Você só não caga no meio de um shopping porque você tem um córtex pré-frontal. E olha que interessante, cara. Olha que interessante. É ele que deixa a gente menos animalesco. Lene, os biólogos não têm o menor controle, velho. Se você fala, duvido que você caga no meio do shopping, ele vai fazer isso, cara. Então... E olha que interessante, Vilela. O álcool, ele inibe o córtex pré-frontal. Por isso que às vezes você pode cagar no meio do shopping quando você bebe demais. O álcool ele inibe o córtex pré-frontal. Cara, você não tem filtro. Tá. Quando você tá muito velho, o córtex pré-frontal é uma das primeiras regiões a se deteriorar. Que também os velhão falam. Cara, por isso o Silvio Santos, já viu o Silvio Santos nos programas? Sei lá, se você tá feia. Pô, fala isso ao vivo, velho, tá louco? Por isso que sua avó, você vai visitar sua avó. Você vai visitar sua avó agora no final do ano e vai falar que você tá gordo. Pô, você tá gordo, né, meu? Puta merda. Cadê os namoradinhos? Tá na hora de casar. Pô, por quê? Porque o córtex pré-frontal deu uma enfarinhada ali, sabe? Meio que perdeu o filtro. Aquele transtorno, como que chama? O Tourette. O que Síndrome o cara fala de Tourette. É o que o cara fala que tá na cabeça, é isso? Ali são outras paradas que estão envolvidas também, não só o pré-frontal. Entendi. E o pré-frontal termina de amadurecer em média, tá? Em algumas pessoas antes, outras depois, dependendo de fatores, traumas, faz muito etc. sentido, por isso que não consegue lidar direito com o sucesso, com uns números um pouco mais baixos. E olha que merda, cara. Antes do o córtex pré-frontal, então a gente pode dizer de maneira bem geral que ele é uma região do cérebro envolvida com controle um controle inibitório, ele freia o seu comportamento, tá? E ele regula a sua emoção. Então, às vezes você está muito triste, está muito ansioso, está muito para baixo. Algumas regiões do meio do seu cérebro, a amígdala, lá do sistema límbico, no meio do seu cérebro, se ativam, deixam você ficar mais ansioso e mais triste. E o córtex pré-frontal meio que inibe quando você pensa assim, não, mas peraí, eu tô triste por quê? Tá tudo bem, tá tudo certo. Por que eu tô ansioso? Tô bem, tem um podcast, tô aqui, tá legal, galera e tal. E isso, o seu córtex pré-frontal aumenta a atividade, meio que silencia aquelas regiões que estão liberando essa ansiedade em você. Tá. No adolescente, primeiro, o córtex pré-frontal tá hipofuncional, não tá funcionando direito. Então o adolescente tem um controle emocional pior. E pode ver, eles têm mesmo. Quando o adolescente não tem um controle emocional muito bom, eles ficam muito raivoso, etc, etc. Segundo, no adolescente, o sistema de recompensa deles, Vilela, é extremamente ativo. Então é a receita para dar problema. Ou para o adolescente se dar muito bem. Olha que interessante. O sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico do adolescente está tinindo, está funcionando 100%. O região do cérebro que inibe o sistema de recompensa e fala, você não pode fazer isso agora porque tem prova amanhã. Não funciona muito bem. O que isso implica? Muita coisa. Primeiro, o adolescente
A adolescência, a segunda maior causa de morte na adolescência é suicídio, cara. Caramba. Só perde pra acidente de carro. Sério? Aham. Adolescente é o nicho de idade que mais tira a própria vida. Porque não aceita Porque é muito impulsivo. e não aceita a derrota. Não aceita, acha que não tem mais saída, às vezes tenta uma coisa meio por impulsão e consegue. Então isso é um ponto. Caramba, Segundo não fazia ponto, na ideia. adolescência você tem maior chance de tirar a vida de alguém. Também? Aham. Então, na adolescência você tem, devido a essa diminuição da atividade do pré-frontal, você tem esse aumento de reatividade, de vontade, de emoção, uma fricção. É um cara muito impulsivão, assim. E isso leva você a tirar a sua vida, às vezes tirar a vida de alguém ou inúmeros outros problemas. É na adolescência e no início da idade adulta, 17, 21 anos, que normalmente os quadros de depressão, ansiedade aparecem. É por ali, sempre aos 17, 18, que a pessoa começa a se descobrir deprimida, abre um quadro de ansiedade. E eu gosto de falar isso sempre, é a idade também que você pode sair de casa para ir para uma faculdade, porque você tá impulsivo. Às vezes fala, pai, eu quero ir lá, eu quero fazer aquela faculdade lá na puta que pariu. E vai, porque ele quer novidade, ele quer recompensa. Fazer um mochilão na Europa. Fazer um mochilão na Europa, abrir o Facebook, abrir uma empresa. Exatamente, foi, né? Foi Então isso que eu quero que a galera entenda, Vilela. Quando eu falo aqui, eu não tô dizendo pro lado ruim só. Pra todos os Pra lados. todo, cara. É ir pra Europa jogar futebol, fazer uma panelinha no não sei aonde, virar um jogador, abrir um canal no YouTube e ficar famoso. Largar um relacionamento que não tá bom e você não empurra com a barriga. Exato. Então, tipo assim, o adolescente, eu sempre falo isso, o adolescente ele é uma máquina de fazer coisas, cara. Pro lado ruim e pro lado bom. Tá. Roubar o carro do pai, sair bêbado, ou estudar